apóstolo amado. Uma coisa interessante sobre João, que escreveu isso aqui, tudo dá a entender, a Bíblia dá a entender, e os historiadores, que foi o único apóstolo que morreu de velhice. Os demais morreram martirizados. Aleluia. João era o único que encostava a cabeça no peito de Jesus. Como assim? Vou te explicar. Jesus tinha 12 apóstolos, 70 discípulos e uma multidão que o seguia. Louvado seja o nome do Senhor desta multidão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Havia cerca de 500 pessoas quando Jesus sobe ao céu, e ele fala: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. No dia de Pentecoste só perseverou buscando poder cerca de 120, ou seja, 380 deixaram Jesus de lado. Aleluia. Entre esses 120 estava João, e dentre esses 120, 70 discípulos que Jesus enviou de 2 em 2, os 70, 12 eram apóstolos, aqueles que ficavam com Jesus ali dia e noite. Aleluia. Dos 12, um traiu Jesus, que foi Judas. Dos 11, somente 3 subiam para os mistérios mais profundos com Deus, que era Pedro, Tiago e João. E desses outros 3, irmãos, somente um inclinava a cabeça no peito de Jesus. O nome dele era João. Aleluia. Existe nessa pequena ilustração bíblica vários níveis para cristãos. Existem cristãos e cristãos. Pessoas que estão no meio da multidão, apenas mais um. Pessoas que são apóstolos, estão perto, discípulos que estão perto. Existem aqueles que estão nos mistérios com Jesus. Quando Jesus subiu ao monte da transfiguração, só estava Pedro, Tiago e João. Quando Jesus estava no Getsemane, próximo da crucificação, estava Pedro, Tiago e João. Existem aqueles que estão mais próximos de Jesus, eles têm mais intimidade com o Senhor. Aleluia. E existe aquele que é igual a João, inclina a cabeça no peito de Jesus. É o apóstolo amado. Aleluia. Aquele que está mais próximo do Senhor, aquele que é amigo íntimo de Jesus. Aleluia. Aquele que quer mais do Senhor, aquele que não quer ser apenas um mero espectador. Aleluia. Como era aquela multidão, porque na multidão onde Jesus passava tinha multidão. Aleluia. E aquela multidão, ela encostava em Jesus, mas não encostava com fé. Aleluia. Só teve uma mulher que saiu no meio de todo mundo e tocou Jesus com fé. Então o João é esse apóstolo, o apóstolo amado. Diz também alguns livros extra-bíblicos que João tentaram matar ele várias vezes. Aleluia. E ele foi parar na ilha de Patmos, onde ele escreve o Apocalipse. E segundo diz alguns historiadores, em determinado momento, depois de matarem os apóstolos, tentaram matar ele e botaram um caldeirão gigante para ferver. Aleluia. Ferver o óleo, e o óleo borbulhava, e jogaram ele dentro para ele morrer queimado. Aleluia. E quando joga ele lá dentro, aleluia, o óleo sequer fez queimar um cabelo dele. Ele saiu de lá inteirinho, não sentiu dor nenhuma. Sabe por quê? Porque o óleo era fogo, mas João também era um apóstolo fogo puro. Aleluia. Você que é fogo, o fogo não poderá te tocar. Você que é uma brasa viva de Jesus, mal nenhum chegará à tua tenda. Não esteja cheio do fogo do Espírito Santo. Só quem vai ser cheio do fogo do Espírito Santo, abra a tua boca e começa a dar glória para Deus nesta noite. Aleluia. Porque quando você dá glória, o Senhor te enche de glória. A glória da tua boca sobe e a glória de Deus também desce sobre a tua vida. Então João foi aquele que escreveu este relato, amados irmãos, que havia um homem cego de nascença em determinado lugar, na porta do templo. Aleluia. E eles tinham, irmão, entre eles um costume, talvez até uma superstição, que eles olhavam para alguém passando por alguma coisa e diziam: esta pessoa está passando por isso porque fez aquilo. Esta pessoa é aleijada porque ele pecou ou os pais pecaram. Esta pessoa é cega porque ele pecou contra Deus e por isso ele nasceu cego. É até uma falta de entendimento. Se ele nasceu cego, como é que ele vai pecar se ele ainda era um bebê no ventre da mãe? Não tinha como ele cometer pecado. Então, como tinha entre eles essa tradição, eles olham para Jesus e falam assim: Jesus, já que tu sabe tudo, fala para mim. Quem pecou para que ele nascesse assim? Foi ele mesmo que pecou ou foi os pais dele? De quem é a culpa dessa situação? E Jesus falou para ele: peraí. Nem ele pecou, nem os pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Entenda o que Jesus está querendo dizer, amados irmãos. Aleluia. Muitas vezes você olha para uma situação, irmã Maria, seu irmão João, Dona Rita, Cristiane, Felipe, varão ali que esqueci o nome. Aleluia. Você olha para a sua situação, você pensa: por que eu estou passando por isso? Aleluia. Por que, Senhor Jesus, estou passando por aquilo? Aleluia. Certo é que muitas vezes é culpa nossa porque não obedecemos a Deus. Mas nesta noite a palavra de Deus está dizendo para você: aleluia, tudo que você
você está passando não é culpa tua nem de ninguém. Pare de colocar a culpa em você ou em outra pessoa. Aleluia. E você está passando por tudo isso para que Deus manifeste uma obra na tua vida. Você pode dizer aleluia. Tudo que passamos é porque Deus quer fazer uma obra. Problema no lar, porque Deus quer fazer uma obra. Problemas na família, porque Deus quer fazer uma obra na sua vida e na sua família. Aleluia. Muitas mulheres e pessoas, principalmente eu falo mulheres porque na maioria é mulheres, e elas falam assim: Senhor, salva minha família, salva meu marido. Aí eu falo: salva minha esposa. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então, Deus quer que você seja salvo primeiro, porque Deus vai trabalhar na tua família se Ele ainda está trabalhando na tua vida. Aleluia. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então você tem que, quando Paulo fala isso, o carcereiro, ele estava dormindo e ele vê as paredes quebradas, as portas arrebentadas. Então ele pensou: fugiram os presos, então vão me matar, eu não vou saber o que falar, então é melhor me matar logo primeiro, porque vão me condenar à morte. Ele pega a espada, encosta aqui em cima da barriga dele e ia se jogar na espada para se matar. Paulo lá de dentro grita: não faça isso. Paulo nem estava vendo isso. Olha como é que era a tua expressão. Não faça isso, porque nós não fugimos, nós estamos aqui. E ele, trêmulo, acendeu a luz e falou assim: senhores, o que farei para que eu seja salvo? E Paulo fala: crê no Senhor Jesus, será salvo em tua casa. Naquela mesma noite, não demorou 6 meses, não demorou 10 anos, naquela mesma noite, ele soltou Paulo e eles foram ali próximo e se batizou nas águas. Então você veja que a fé do antigo, nesse tempo aqui, não é nem antigo, apesar que nesse tempo aqui tinha acabado de acabar o período do Antigo Testamento, já estava novo, Jesus já tinha morrido. E nesse período aqui, dos apóstolos, as pessoas acreditavam em Jesus e eram batizadas no mesmo dia, irmão. Isso é impressionante. Aleluia, era uma fé viva. Aleluia. Então, como a Bíblia diz, ele não diz: ó, para você ser salvo, você em sua casa, você tem que vir na igreja, você tem que dar dízimo, você agora tem que ser um crente assim, assado. Ele falou: crê. Aleluia. Se você crê, essa promessa vai estender para a tua família. Mas você tem que crer de coração. Aleluia. Então, tudo que aquele cego estava passando, ele já nasceu com um propósito. Aleluia. Quem sabe a família olhou para ele assim, quando ele nasceu e pensou: ah, coitado, esse aí já era. Aleluia, esse aí não tem futuro. Mas ele estava assim porque Deus tinha uma obra no futuro para fazer na vida dele. Aleluia. Não é? Quem sabe, até mesmo ele olhou para a sua situação, e eu creio que ele devia mendigar também. Não é? Louvado seja o nome do Senhor, porque se hoje é difícil para uma pessoa cega, imagina naquela época, irmão. Aleluia. Só restava pedir esmola. Mas tudo que ele estava passando é para uma obra. Tudo aquilo que você passa é para uma obra. Aleluia. Vai chegar o tempo de Deus. Talvez você está reclamando, você tem vista. E o cego que não via nada, mas era para uma obra. Aleluia. Então passa dando glória, porque é para uma obra. A porta que fecha é por causa de uma obra. Aleluia, que Deus vai fazer. A doença é por causa de uma obra. O problema na família é por causa de uma obra que o Senhor vai fazer. Aleluia. Então Jesus fala assim: nem ele pecou nem os seus pais, para que nascesse cego. Mas foi assim, para que se manifestassem nele as obras de Deus. Aleluia. Imagina se ele nascesse enxergando, o que ia acontecer? Ele não ia ver aquela obra. Por que muitas pessoas não veem obras e milagres, coisas maravilhosas? Simplesmente porque não passa pela luta, pela tribulação. Então, mediante a luta, é onde o Senhor vai fazer uma obra. E Jesus fala assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, que ninguém pode trabalhar. Claro que ele está falando da noite espiritual e trevas. Aleluia. E ele chama aquele cego, pega o cuspe, passa nos olhos daquele homem. Aleluia. E manda ele se lavar no tanque de Siloé. Aleluia. Siloé significa o enviado. Aleluia. Jesus, muitas vezes ele quer falar algo para nós. Então o que Jesus está querendo falar para nós aqui? Ele não falou: pega uma garrafinha d'água, pega uma cumbuquinha de água, joga ele fala: vai lá no tanque do enviado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para completar muitas vezes a cegueira, porque é Jesus quem salva, mas você tem que ir no tanque onde há águas do enviado. Aleluia. Daquele que é enviado. Aleluia. Não é qualquer água suja, barrenta, que vai fazer você enxergar. Aleluia. Jeremias ele vai falar:
porque o meu povo, ele desprezou os mananciais de água e cavou para si cisternas rotas. O que significa isso? Aleluia. Muitas vezes a pessoa não quer ouvir a verdade, o que ela faz? Ela vai em outro lugar para ouvir uma palavra que agrade mais a ela. E não pode, aleluia, você pode estar bebendo água suja daquele que não é o enviado. Então este servo foi no tanque do enviado, o tanque de Siloé, e ele voltou enxergando, dando glória. E ele começa agora a adorar, mas ele entra, se você na sua casa, mas irmão, você que não leu isso aqui tudo ainda, são 41 versículos. Tá? Você leia tudo, aleluia, leia tudo na sua casa, você vai entender o que eu estou falando. Ele entra na sinagoga, ele estava na porta, lá de fora, ele começa a adorar, começa a louvar ao Senhor, né? Começa a bendizer o Senhor, começa a glorificar, começa a dar glória para Deus, e os pais dele estão ali. E o pessoal da sinagoga, os judeus, odiavam Jesus, e eles esperavam o Salvador, né? O chamado Messias. E eles disseram entre eles, se alguém disser que esse homem que está aí, Nazareno, está curando, se ele é o Messias, se alguém disser isso, ele vai ser expulso da nossa religião aqui, não é? Ele vai ser expulso da sinagoga. E chega um homem cego, e ele está adorando, e aqueles homens disseram, peraí, você não era aquele homem cego? Como é que você está vendo? Um homem foi ali, foi cuspir no chão, me ferver, e ele, agora eu estou vendo. E ele, mas peraí, você não nasceu cego? Eu sei que era cego, mas agora eu estou vendo. E começou aquele reboliço, e chamaram os pais dele. E os pais dele perguntaram para ele, ele é seu filho? Os pais dele falaram assim, pergunta para ele tem idade. E o texto diz embaixo, e eles disseram isso porque tinham medo de serem expulsos da sinagoga, ou seja, porque a Bíblia também diz isso, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Para não ser expulso da religião judaica sem Jesus, porque a religião estava lá, eles cantavam, né, eles oravam, né, eles faziam todo tipo de serviço no templo, mas Jesus estava do lado de fora. Aleluia. Porque não adianta, louvado seja o nome do Senhor, você cantar, você orar, se Jesus estiver fora de você. Você é o templo onde Jesus habita. Aleluia. E a palavra de Deus diz então que foram perguntar para ele, falou assim, dá glória a Deus, vocês querem também ser discípulos? E eles expulsaram aquele homem cego, disse, discípulo de Jesus sejas tu, nós somos discípulos de Moisés. Expulsaram aquele homem. Então vem aqui o texto onde nós lemos, verso 35. E Jesus ouviu que tinha expulsado, encontrou-o, disse, crê tu no Filho de Deus? Ele tinha visto o milagre, mas ele não acreditava em Jesus, porque ele acreditava no milagre, o homem que curou ele, mas faltava agora ele ser salvo, porque o milagre em si não salva. Você pode ter sido prosperado, Deus pode ter aberto a porta, você pode ser curado de uma doença, você pode ser liberto de um vício, mas isso não salva. O que salva é você crer no Senhor Jesus, se arrependendo dos teus pecados. E aquele homem falou assim, quem é ele, Senhor, para que eu creia? Cadê ele? Ele chamava Jesus de Senhor. Quem é ele, meu Senhor? Quem é ele? Ele não sabia que era Jesus. Jesus falou assim, tu já tem visto, é aquele que está falando contigo. Aleluia. E aquele homem cego, do lado de fora da sinagoga, teve um encontro com Jesus. Aqui aprendemos uma grande lição, irmãos. Aleluia. A Bíblia diz que o livro de Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, e depois vem Mateus, o livro do Novo Testamento. Esse período aqui que você vê as páginas brancas no meio da sua Bíblia, que não está nada escrito, chama-se da época do silêncio. É chamado a Era do Silêncio. Demorou cerca de 400 anos depois que Deus usou Malaquias para levantar outro profeta, que foi João Batista. Ou seja, ficou 400 anos de silêncio, sem Deus usar um profeta para falar com o seu povo. Porém, nesses 400 anos, o povo continuava matando animais, continuava cantando, continuava fazendo sacrifícios, continuava fazendo orações, continuava seguindo no automático, porém sem a voz de Deus no meio, sem a voz do Espírito Santo, sem ouvir Deus falar, aleluia, na sequidão espiritual. E agora que Jesus vem, louvado seja o nome do Senhor, João Batista vem, João Batista e Jesus, eles vêm pregando nas ruas, no deserto, nas praias, e eles continuam lá fazendo o serviço, e Jesus do lado de fora. E agora este homem teve um encontro com Jesus do lado de fora. E escuta isso, que isso é forte, vou te falar. Tem lugares aí que tem igreja que você não vai encontrar Jesus. Você vai encontrar Jesus fora dela. Aleluia! Por quê? Isso o apóstolo Pedro diz, que por avareza farão de vós negócio, e a sua perdição não tarda nem dormita. Porque se Deus não perdoa os anjos, como vai perdoar alguém que faz isso? Aleluia!
os comerciantes, os vigaristas, os salafrários, aquelas pessoas que fazem mandinga, é rosa ungida, é sal ungido, é luzinha que cura, ei, bota seu copo com água, não vai atrás disso, isso é crendice gospel. Isso é a mesma coisa que o rico faz, bota o olho de boi atrás da porta, a folhinha de arruda, isso é a mesma coisa dentro das igrejas, isso é feitiçaria. E este homem teve um encontro fora da sinagoga, em lugares por aí. Você não vai ter um encontro com Jesus, então cuidado, não sei para quem é, mas cuidado onde você bota seu pé, que você poderá não estar tendo um encontro com Jesus. Jesus, ele disse, esse que fala contigo, aleluia, você já aprendeu a ouvir Jesus falar contigo, aleluia, porque é aquele que Jesus fala, quando Jesus fala contigo, é nesse Jesus que você tem que crer, aleluia, e Jesus vai dizer para terminar, eu vim a este mundo para juízo, para que aqueles que veem sejam cegos, e os que são cegos, que eles vejam. Ou seja, aqueles homens fariseus que achavam que viam, eles estavam cegos, não conseguiram enxergar Jesus. E aquele pobre cego agora ele estava vendo Jesus. Que coisa maravilhosa, mas você saber uma coisa, escuta isso, nesta pequena igreja no alto do bico do morro. Aleluia. A Bíblia diz que Deus não escolheu os grandes, escolheu os pequenos para confundir os grandes. Você é um escolhido porque você é pequeno. Aleluia. Deus não escolheu os fortes, Deus escolheu os fracos para confundir os fortes. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as que pensam que não são loucas. Aleluia. Deus escolheu as coisas que não são para aniquilar as que pensam que são. Você pode não ser nada diante dos homens, mas é esse que Deus escolheu. Tiago, ele vai mais longe, ele diz, não escolheu porventura Deus os pobres na fé para ser rico, os pobres para ser rico na fé? Não escolheu Deus porventura os pobres desse mundo para ser rico na fé e herdeiro do reino que ele prometeu àqueles que o amam? Aleluia! Então veja como é o trabalhar de Deus. O trabalhar de Deus não é conforme o mundo não, irmãos. Aleluia! Jesus vai falar para aquele homem rico, pega tudo que tu tem, dá para os pobres, vem e segue, e terás um tesouro no céu. Jesus não podia falar assim, que o homem rico vai seguir Jesus. Tá? Jesus não podia falar para ele assim, pouco teu homem rico, filho. Ó, pega tudo que tu tem, junta todo o dinheiro, me segue, mas vem com o dinheiro. Isso vai ser bom para nós. Não vamos ficar nos melhores hotéis, nas melhores pousadas, vamos comer tudo melhor. Mas Jesus fala para ele, pega tudo que tu tem, dá para os teus pobres, vem para mim sem nada. Como quem diz, eu não preciso do teu dinheiro. Aleluia. E nem você também vai precisar. Você vai ser rico? Não. Jesus está falando, você vai passar a ser pobre junto comigo e sofrer. E evangelho é isso, irmão. Jesus não chamou a gente para ser rico. Claro que se ele quiser, ele enriquece. Claro, mas também se ele quiser, ele não enriquece. Mas você vai ficar dando glória para ele se você vai morar no céu do mesmo jeito. Ou rico ou pobre. É mais provavelmente, irmão, que nós vamos ser pobres mesmo. Aleluia, mas que importa? Se nós já temos a riqueza que é morar um dia na glória. Você pode dizer aleluia? Aleluia, você pode dar glória para Deus? Essa é a nossa riqueza, irmão. Tiago também vai dizer. Tiago é conhecido também como o livro de Provérbios do Novo Testamento, porque ele fala muitas palavras de sabedoria. Ele vai dizer assim, quão difícil vai entrar um rico nos céus. Porque os ricos, irmão, eles têm o coração exercitado naquele dinheiro, eles confiam na riqueza, né? E aí ele vai dizer que os ricos repartam sua riqueza de boa mente. Onde você já viu um rico repartir o seu dinheiro? Você não vai ver Silvio Santos, você vai ver ele jogando uns 50 reais, 20 reais de aviãozinho. Mas você vai ver ele falando assim, ó, vou pegar tudo meu dinheiro, tenho 1 milhão, vou dividir tudo, vou dividir tudo para todo mundo e vou ficar com base. Não, você não vai ver o rico dividir nada com ninguém. Mas é isso que a Bíblia diz. Aquele jovem, irmãos, na multiplicação dos pães e do peixe, o que ele vai fazer? Ficaram ali 3 dias com Jesus. Jesus vai falar assim para ele, agora vamos nos alimentar. E Filipe e os discípulos vão dizer, mais uma vez Filipe vai dizer, Senhor, não tem alimento para todo mundo aqui, onde nós vamos comprar alimento aqui no meio desse lugar? E Jesus vai falar, que alguém tem alguma coisa aí? E, tem um menino que tem 5 pães. E aquele menino deu os seus 5 pães para Jesus. Jesus multiplicou. Se fosse hoje em dia, irmãos, o que a pessoa ia pensar? Não vou dar, não, é a minha única coisa que eu tenho. Aleluia. Nós vemos o Evangelho, irmãos, que é pregado em muitos lugares. Eu vou falar disso até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Não está sendo pregada a verdade, irmão. Aleluia.
A igreja precisa de dinheiro? Precisa, aleluia, queremos fazer obra, precisa, mas o salvo, aquele que é salvo em Cristo Jesus, não precisa. Pode ver que aqui a gente nem toca nesse assunto. Ele já tem prazer em doar, já tem prazer em abençoar a igreja, né? Mas tem lugar aí que se você não der o dízimo, você nem entra. Ele te faz vergonha, ele fala, porque ele escreve teu nome ali, ó, dizendo, por quê? Porque essas pessoas estão olhando para você, olhando para a ovelha, como se fosse um cifrão, um meio de arrecadar dinheiro. Aleluia. E aqui neste lugar nós pregamos Jesus bíblico, aleluia, porque o Jesus da palavra, o Jesus verdadeiro, ele veio escolher, irmão, a alma daquelas pessoas que não são nada para a sociedade. O que é necessário para a sociedade senão um pobre mendigo que não daria lucro? Você vê, irmãos, as pessoas indo atrás hoje dos pobres, dos mendigos, não vê dos cracudos? Não, por quê? Porque essas pessoas não têm dízimo, não têm lucro. Aleluia. Mas vai você para alguns lugares e chega lá de carro, se você de carro bonito, para ver se eles não te tratam, te botam até tapete vermelho para você passar. Aleluia. Aleluia. E Jesus não é assim, irmão. Aleluia. Jesus não é assim, sabe por quê? Porque Jesus, ele quer almas. Aleluia. Jesus escolhe o pior dos pecadores. Jesus, ele não foi, irmãos, nos empresários da época. Os ricos da época, alguns foram até Jesus, que foi esse homem rico, Zaqueu, que era rico. Mas Zaqueu, ele vai falar para Jesus, Senhor, se tenho defraudado alguém, restituirei quadruplicadamente e vou dar até a metade dos meus bens para os pobres. Ou seja, Zaqueu não vai pensar assim, eu vou para Jesus, sou rico, vou ficar mais rico. Não, ele vai ficar mais pobre. Ou seja, a conversão de Zaqueu deu prejuízo material, vamos colocar assim. Mas as pessoas estão vindo para a igreja hoje achando que vão ganhar dinheiro. Eu sei que não é o caso de vocês, mas muitos por aí. Aleluia. Quando na verdade, Jesus chama para a gente doar, se possível, a nossa própria vida. Assim como Jesus deu a vida por nós. João vai dizer, assim nós devemos, se for o caso, dar a própria vida pelos nossos irmãos. Não é? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então nesta noite, amados irmãos, que teus olhos sejam abertos. Aleluia. Quando aquele homem cego então saiu, foi expulso, agora ele passou a pregar, passou a evangelizar. E aí, se você ler o capítulo 10, os fariseus vão dizer, ele só fez isso porque foi o demônio que abriu os olhos do cego. Foi o demônio que usou Jesus. Agora olha o que eles falaram. E Jesus vai dizer assim, porventura, você já ouviu falar alguma vez que o demônio abrisse os olhos de cego? Ou seja, Jesus está falando uma coisa tremenda. Ele está falando assim, o demônio, ele não abre olhos de cego. Aleluia. Ele deixa o cego cego, para que o cego nunca veja. Só quem pode abrir os teus olhos é Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Só quem pode abrir os teus olhos é o Espírito Santo, mais ninguém. Aleluia. Quando Pedro fala esse assunto aí dos falsos profetas, ele vai dizer assim que essas pessoas são engodadas. O que é um engodo? O engodo é uma isca, como o peixe, ele joga-se um anzol para o peixe, e o peixe, ele olha para o anzol, ele não vê como anzol, ele vê um alimento, ele vê uma minhoca, ele vê um pedacinho de carne, ele pensa, oba, me dei bem, é uma comida. E quando ele pega, o que vai acontecer? Vai ser dolorido, vai ser doloroso, ele vai sofrer, ele vai ser vigigado, vai ser puxado, e depois ele vai para a panela. Então essas pessoas que são engodadas, elas são enganadas, porque elas olham também para a igreja como meio de alcançar algum benefício. Não vou lá porque é o culto da campanha de eu ganhar meu carro, de eu ser empresário. Então essas pessoas estão engodadas. Então tanto o falso profeta como aqueles que vão lá atrás, são todas pessoas, todos iguais. Muitos serão enganados porque todos são iguais. Eles merecem. Aleluia. Mas aquele que é de Deus, não, Deus abre os olhos dele. Aleluia. Então deixa Deus abrir teus olhos. Aleluia. Siga Jesus. Siga o Rei da Glória. Nesta noite nós vamos adorar o Senhor Jesus. Faça deste, amado irmão, uma oração em nome do Senhor Jesus para a glória do nome santo.